Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Servir a Deus e a Mamon, com o item Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de perfeiçoamento em que encontrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Compreendo que o homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração, a uma distância igual e que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Que a fortuna provenha da vossa família, ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho. Há uma coisa que jamais deveis esquecer, é que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isto. Deus vos emprestou e tereis que restituir, mas ele vos empresta sobre a condição de que pelo menos o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Quando um homem trabalhou bastante e com o suor do seu rosto acumulou bens, costuma dizer que o dinheiro ganho a gente sabe quanto custou. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem, confessando conhecer todo o valor do dinheiro, faça caridade segundo as suas posses, e terá mais mérito do que o outro, que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas se esse homem, que recorda suas penas, seus esforços, se fizer egoísta, duro para com os pobres, será muito mais culpado que os outros. Porque quanto mais conhecemos por nós mesmos as dores ocultas da miséria, mais devemos interessar-nos pelo socorro aos outros. Infelizmente, o homem de posses carrega sempre consigo outro sentimento, tão forte
como o apego à fortuna. É o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico aturdir o infeliz que lhe pede assistência com a história de seus trabalhos e das suas habilidades, em vez de ajudá-lo e terminar por dizer: faça como eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus não influiu em nada na sua fortuna. Somente a ele cabe o mérito. Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Não compreende que, com toda a sua inteligência e sua capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Desperdiçar a fortuna não é desapegar-se dos bens terrenos, é descuido e indiferença. O homem, como depositário dos bens que possui, não tem o direito de dilapidá-los ou de confiscá-los para o seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas quase sempre uma forma de egoísmo. Aquele que joga ouro, as mãos cheias na satisfação de uma fantasia, não dará um centavo para prestar um auxílio. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, nem perdê-las sem reclamar, se aprover a Deus retirara. Se por imprevisto reveses vos tornardes como Jó, dizei como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes. Que a vossa vontade seja feita. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede submisso deste logo, tendo fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pode devolver-vos. Resisti corajosamente ao abatimento, ao desespero que paralisaria as vossas forças. Nunca vos esqueçais, quando Deus vos desferir um golpe, que ao lado da maior prova, Ele coloca sempre uma consolação. Mas pensai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desprender-vos deles. Quanto menos apreço damos a uma coisa, somos menos sensíveis à sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como uma criança que só vê o momento presente. O que despreende é como um adulto que conhece coisas mais importantes, porque compreende estas palavras proféticas do Salvador: meu reino não é deste mundo. Eis, meus amigos, o que eu queria ensinar-vos a respeito do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego, como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os sentir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não o recebestes como doação, mas como empréstimo. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir.
E lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus. Lacordaire, Constantino, Argélia, 1863. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes obstáculos ao nosso adiantamento moral e espiritual. Nada nos pertence sobre a terra, nem mesmo o corpo físico, do qual a morte nos despoja, como aliás de todos os bens materiais. Somos meros depositários dos bens que Deus nos concede e prestaremos contas do emprego que dela fizermos. A riqueza nos favorece o exercício da caridade, tornando-nos distribuidores de seus benefícios entre os que possuem menos ou nada têm. Quando usamos o que nos foi confiado em proveito único de nossos interesses, nós nos tornamos depositários infiéis da fortuna que Deus nos confiou. Lacordaire, ele resume o texto assim: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego, como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação de vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não os recebestes como doação, mas como empréstimo. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus. Os recursos materiais de que dispomos, bem como a falta deles, não passam de um meio para o progresso e de uma prova para alcançar as escadas da evolução do espírito. O Espiritismo não condena a riqueza, nem faz apologia da miséria e da pobreza. Todavia, aconselha o desprendimento dos bens materiais. Que assim seja, e assim será.